Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, está no ar o programa Opinião Agora. Eu sou a Alessandra Fraga e a partir de hoje estarei com você ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, das 11 da manhã ao meio-dia. Bom, vamos agora à leitura dos jornais e as manchetes de Piracicaba. Na Gazeta Piracicabana, a Operação Corta Fogo. O 16º Grupamento de Bombeiros, sediado em Piracicaba, atendeu ano passado 241 ocorrências de fogo em mato em toda a área de abrangência piracicabana e região. Para que esta situação não se repita, a corporação já está se preparando para mais uma campanha denominada Operação Corta Fogo, que acontece de 1º de junho a 31 de outubro. É um período, segundo o tenente Alexandre Garcia, comandante dos postos dos bombeiros de Piracicaba, em que homens do serviço administrativo formam equipes e vão a campo caso os registros de fogo em mato saiam do controle. Outra manchete na Gazeta Piracicabana: foi dada a largada, passeio de jipe com as rainhas, embaixadoras e guardiões divulgou a festa. O clima de Festa das Nações de Piracicaba, que em 2013 chega à sua 30ª edição, já toma conta da cidade. Para anunciar a proximidade com o evento, que ocorre entre os dias 15 e 19 de maio, o tradicional passeio de jipes com as rainhas, embaixadoras e guardiões de cada nacionalidade representada na festa aconteceu pelas ruas da cidade na manhã do sábado. Jornal de Piracicaba. Condomínios investem em tecnologia e zeram roubos. Segurança é o item principal que as pessoas procuram quando vão morar em um condomínio, seja vertical ou horizontal. Opções não faltam em Piracicaba, que soma cerca de 400 condomínios, abrigando algo em torno de 19 mil famílias. É uma boa notícia, e uma boa notícia é que realmente essas moradias são mais seguras. Hoje, segundo o Sindicom, a taxa de criminalidade beira zero, bem diferente dos anos de 1990 e 2000, quando aconteciam até 6 roubos por semana na região. Outra notícia que você também vai ver no Jornal de Piracicaba: família carente necessita de ajuda. Uma família tem passado inúmeras dificuldades no bairro Jardim Ibirapuera. A faxineira Maria dos Anjos Pires da Silva, 37 anos, tem 11 filhos, 3 netos e outro está a caminho. A casa onde vive a família, construída muito próximo a um córrego poluído, não está terminada. Nessas condições, a mãe vive com 10 de seus filhos, além de 2 netos. Todos sofrem com a falta de comida, agasalho e espaço para dormir. E o Jornal de Piracicaba, então, visitou esse local e se comprometeu a doar alguns agasalhos já recebidos durante a sua 3ª campanha do agasalho. Vamos conferir agora, então, a previsão do tempo. Você está ainda vendo imagens da cidade de Piracicaba. A previsão do tempo para essa segunda-feira, 6 de maio, é de sol com muitas nuvens à tarde e à noite o tempo fica bem firme. Máximas de 25 graus e mínima de 16 graus. De volta aqui para os estúdios, nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco eu recebo o senador ítalo-brasileiro Fausto Longo, do Partido Democrático, que é o primeiro, em 150 anos, é o primeiro ítalo-brasileiro eleito um senador italiano. Vamos para um breve intervalo comercial e eu já volto já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta com Opinião Agora e eu recebo aqui no estúdio o senador italiano Fausto Longo, que uma correção é do Partido Socialista Italiano, que está em visita à nossa cidade com uma agenda lotada de compromissos, não é, senador? Bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Alessandro, obrigado a oportunidade da TV Opinião, a presença aqui no Opinião Agora, de poder comunicar um pouquinho com essa querida, né, essa região querida e principalmente Piracicaba. Estou aqui em visita, uma visita oficial, mais do que isso, uma visita de amigo, que é a convite do Paiva. Então nós estamos aqui de Roma, visitando o vereador Paiva. Senador, em 150 anos de imigração, é a primeira vez que um ítalo brasileiro é eleito senador na Itália. Isso é comum na Itália? Como que acontece essa eleição? Olha, na verdade são 150 anos de imigração, mas a lei que permitiu a cada continente eleger representantes no Senado e no Parlamento italiano é uma lei relativamente nova. A primeira eleição foi em 2006 e essa é a terceira eleição que a América do Sul tem o direito de eleger 2 senadores e 4 deputados. É como, por exemplo, se você tem 500 mil habitantes brasileiros morando na Itália. É como se o Congresso brasileiro aprovasse uma lei que esses 500 mil brasileiros que moram na Itália pudessem eleger um seu representante junto ao Congresso Nacional, junto à Câmara dos Deputados, por exemplo, ou junto ao Senado. Então a Itália tem essa prerrogativa. Como ela tem uma população de ítalos descendentes espalhadas pelo mundo, 80 milhões de ítalos descendentes, então ela deu o direito, ela concede esse direito de que cada continente eleja esses seus representantes. E de que forma existe uma interferência também com benefícios para os ítalos brasileiros que estão no Brasil? O principal é o seguinte, nós somos, na América do Sul, 60 milhões de ítalos descendentes. No Brasil, nós somos 29 milhões de ítalos descendentes. E no estado de São Paulo, nós somos 16 milhões de ítalos descendentes, sendo desses 16 milhões, 11 milhões eleitores. Mas que obtiveram o título de cidadania, uma coisa é ser italiano, ser ítalo descendente, ou seja, geneticamente herdeiro genético, quer dizer, herdeiro do DNA italiano. E a outra coisa é você obter a cidadania italiana. É diferente, quer dizer, italiano, todo mundo que tem o sangue italiano é italiano. Para se tornar cidadão, existe um processo de reconhecimento dessa cidadania junto ao consulado italiano e você passa a ter o direito, então, de representar e ser representado. No momento em que você deixa de ser simplesmente italiano ou ítalo-descendente e passa a ser um cidadão ítalo-brasileiro com dupla cidadania, você
passa a ter que respeitar 100% a Constituição italiana e 100% a Constituição brasileira. Ah, mas isso traz algum benefício para o ítalo brasileiro? Sim, traz o benefício de que ele pode ser protegido por duas pátrias, mas também ele tem o privilégio de ser defendido, né, de ter os direitos em duas pátrias, mas também ele tem a responsabilidade de respeitar as duas constituições. O Brasil tem 258 mil eleitores italianos, enquanto a América do Sul, o total é 1.300.000. 640 mil são na Argentina. Então, essa eleição, ela elege 2 senadores e 4 deputados que representam esse total de eleitores da América do Sul. Ah, mas quais são os benefícios que normalmente o cidadão ítalo com dupla cidadania pode ter? Olha, eu acredito que seja assim, mais deveres do que direitos. Sim. Certo? Principalmente hoje, que a Itália atravessa uma situação delicada do ponto de vista tanto social quanto econômico, eu acho que a comunidade de ítalo-descendentes, aquela comunidade que deixou a Itália há 150 anos atrás e veio fazer a América, veio construir a América, realmente construíram 3 Américas. Nossos antepassados, nossos ancestrais tiveram um papel preponderante na construção dessas 3 Américas, que hoje são locais onde você vive tão bem ou melhor do que na Itália. Então, hoje, a obrigação desse cidadão, desse cidadão que tanto brasileiro quanto italiano, é mais contribuir para devolver à Itália uma esperança, uma saída para a crise, tanto econômica quanto política, que ela se encontra hoje, do que ser beneficiado por algum tipo de privilégio. O senhor foi empossado no mês de março, né, deste ano. Isso, a eleição foi no dia 21 de fevereiro, dia 27 nós recebemos o resultado positivo da eleição, no dia 15 de março foi a posse, dia 21 de março, dia 15 de abril, nós votamos o primeiro presidente, o presidente da República, Jorge Napolitano, que apresentou a sua proposta de governo no dia 21 agora, e nós demos o voto de confiança para esse novo governo no dia 30 de abril. E daí acabou a votação no dia 30 de abril, pegamos o voo para atender ao amável convite do vereador Paiva para a gente estar aqui em Piracicaba. E aí o privilégio de estar aqui hoje com você para esclarecer principalmente a população da nossa região, que representa praticamente 60%, se você pegar a lista telefônica, são sobrenomes italianos, né? Então, esclarecer o que é o Senado, o que é ser um parlamentar, qual é o papel de um parlamentar no Senado da República, o que isso pode significar para o Brasil, o que pode significar para a Itália, o que pode significar para a América do Sul. Eu acho que o senhor já colocou todas as perguntas que nós gostaríamos de fazer. Então, o senhor poderia entrar mesmo nessas questões? O que significa para o brasileiro ter um Senado? Olha, a primeira coisa que eu acho importante é o seguinte: a Itália é a 5ª economia do mundo, tá certo? E o Brasil é a 6ª economia. E elas estão quase empatados, né? Embora a gente tenha que perceber que a Itália ela é a 3ª economia europeia. E os 2 países podem ter políticas econômicas que beneficiem tanto um lado como o outro. Ou seja, o Brasil pode ter a Itália como um grande parceiro para sua entrada no mercado, no nicho de mercado europeu, assim como a Itália pode ter o Brasil como um grande parceiro para a entrada nesse nicho mercadológico chamado a América do Sul. Você imagina que se somos 60 milhões de ítalo-descendentes, você imagina 60 milhões de possíveis consumidores para produtos italianos, ou para viagem de turismo à Itália, ou para consumir cultura, livros, a língua. Isso significa um intercâmbio, além muito mais do que simplesmente das tradições culturais, das festas tradicionais, do folclore italiano, daquela lembrança de uma Itália que chegou aqui em 1900,
da festa da Nossa Senhora Quilopita, da São Genaro, da macarronada, da polenta. Hoje existe uma Itália moderna e o Brasil também tem o privilégio de ser um país cujo horizonte para o futuro é muito mais amplo, inclusive, do que a própria economia italiana oferece para os italianos que residem na Itália. Então, o fato de ter um representante brasileiro no Senado italiano, você tem, além das estruturas que já existem relacionadas à embaixada, ou seja, à área diplomática, você tem um item a mais. Por quê? Porque é um senador italiano, porém um senador brasileiro, que pode contribuir, por exemplo, para desobstruir a legislação, os gargalos, os obstáculos que existem, que às vezes impedem que se consolide joint ventures, associações entre empresas italianas e empresas brasileiras, a relação entre entidades culturais, entidades representativas italianas e entidades brasileiras, o próprio parlamento brasileiro. Nós já estamos propondo a criação, que já existiu, agora um pouco desativada, de reativar a relação entre os parlamentares brasileiros e os parlamentares italianos para a construção para continuar a construção desta história que se iniciou há 150 anos atrás com a migração brasileira. Aliás, uma história, sem me alongar muito, mas é uma história interessante, porque a migração italiana, a migração de italianos para o Brasil, para a América, ela se deu num momento histórico bastante grave para a Itália e também grave para o Brasil. Ou seja, na Itália, 50% da população exigia um pedaço de terra para poder plantar, para poder tirar dali da terra o seu próprio sustento. Então pressionava o rei Humberto I para que se promovesse efetivamente uma reforma agrária, uma distribuição de terra entre aqueles que efetivamente lavoravam a terra. E no Brasil existia um problema também grave, que era a abolição da escravatura, ou seja, os barões do café pressionavam Dom Pedro II a resolver a questão da substituição da mão de obra escrava, já que a abolição era um fato concreto. Então, as duas cortes, de uma forma, no meu modo de entender, de um acordo bastante espúrio, um acordo que não foi legal, houve uma propaganda intensa do Império Brasileiro dentro da Itália, no sentido de estimular a saída desses lavradores que queriam o seu pedaço de terra, para que viessem ganhar o seu pedaço de terra, para ganhar o seu castelo aqui na América. Então, 50% da população da Itália deixou a Itália com a esperança de fazer a América. Um parêntese, fizeram a América, fizeram 3 Américas e fizeram bem feito. Tanto que a gente está aqui hoje, quer dizer, com orgulho de ter uma economia consolidada como é a do Brasil. E as outras 3 Américas, as outras 2 Américas, idem. Mas esse 50% da população foi, de certa forma, ludibriada, porque chegaram aqui, na verdade, não para ganhar os seus castelos ou o seu pedaço de terra, mas, ao invés disso, vieram para lavrar a terra em substituição à mão de obra escrava. Então, essa é a história da maior parte dos imigrantes que vieram para cá. E graças à característica que lá na Itália o trabalhador ele construía suas próprias ferramentas, ele construía o seu próprio trabalho, eles chegaram aqui no Brasil e deram a volta por cima e se transformaram de lavradores, de empregados, se transformaram em grandes proprietários industriais, em grandes oficinas que hoje se transformaram em grandes fortunas. E movem essa locomotiva, que é o Brasil hoje em destaque no mundo todo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e após o intervalo eu gostaria de conversar um pouco sobre os novos projetos. O senhor já foi empossado em março, mas já apresentou propostas. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Okay. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp,
o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta com Opinião Agora e comigo aqui no estúdio o senador italiano Fausto Longo. Senador, há pouco nós falávamos sobre o momento, né, que o Brasil passa também, os benefícios que a presença de um senador brasileiro pode trazer para a economia brasileira também. Mas eu gostaria que o senhor, antes de falar um pouco sobre os projetos que já foram apresentados, falasse um pouco de como acontece essa eleição, já que tem a participação de pessoas do mundo todo, inclusive de Piracicaba. Bom, a eleição italiana ela é o seguinte: você primeiro só votam aqueles que conseguiram, que obtiveram a sua cidadania, sua dupla cidadania, ou seja, aqueles que procuraram o documento dos seus antepassados, resgataram um pouco da sua história, transformaram essa história em documentos traduzidos para o italiano de forma juramentada e apresentaram no consulado, e o consulado aprovou essa cidadania. Só essas pessoas, e que somam 258 mil no Brasil, 1.300.000 pessoas na América do Sul, é que puderam votar. Como é que elas votam? O candidato recebe, quando se transforma em candidato, ele recebe a lista de todos os eleitores, nome e endereço. E aí nós temos a forma de comunicar com esses eleitores através da internet e através de carta, coisa que é o estilo da campanha. Como é que essas pessoas votam? Elas recebem na sua residência a cédula eleitoral e elas votam e colocam no correio. E o voto é opcional? O voto é opcional. Tá. Tanto que no Brasil, somente 37% dos eleitores aptos a votar compareceram às urnas. Quer dizer, compareceram através do correio. Uhum. E no estado de São Paulo, o estado de São Paulo foi a região de votação no exterior com maior representação. 50% dos eleitores votaram. E os eleitores votam por correio, esses votos são enviados a Roma, e em Roma é que eles são escrutinados, né? Quer dizer, o escrutínio é feito em Roma. E aí o resultado é divulgado pelo Ministério que cuida das eleições, que se chama Ministério do Interno. Uhum. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os projetos que o senhor já apresentou para o Senado italiano. Olha, nós nesse período, nós temos um período ainda bastante curto, mas a gente apresentou alguns projetos, 8 projetos para ser mais exatos. Eu vou citar mais alguns deles. O principal, que eu vejo assim como uma coisa importante, é esse projeto do associacionismo. Ou seja, existe no mundo todo associações
que reúne italianos. Aqui em Piracicaba, por exemplo, você tem o Círculo Trentino, você tem o Círculo Italiano, você tem a Sociedade Italiana de Mutuo Soccorso, você tem, quer dizer, em cada cidade você tem diversas associações, a Associação da Comunidade Umbra, a Associação da Comunidade do Vêneto e assim por diante. Só no Brasil são 460 entidades. Então, essas entidades elas têm um tratamento diferente das entidades representativas que são sediadas na Itália. Então eu apresentei um projeto de lei em que dá igualdade de tratamento, tanto do ponto de vista de apoio financeiro, quanto do ponto de vista de apoio institucional e também de regulamentação para as entidades representativas do exterior que sejam idênticas àquelas que são sediadas na Itália. Também apresentamos um projeto de lei para rediscutir um pouquinho a questão da Constituição italiana, que diz que aquela Constituição é aplicada no país. E a palavra país, ela tem um contexto geográfico, ou seja, um território. E nós julgamos que, como a Itália tem 80 milhões de ítalos descendentes que vivem fora da Itália, ela tem que ter uma Constituição um pouco mais generosa, ou seja, que se aplique ao povo italiano e não no país. Então, são projetos de lei com esse tipo de natureza. Alguns mais polêmicos, por exemplo, você pega a Constituição italiana, tem diversos artigos que regulamentam a vida do cidadão do ponto de vista da sua prática religiosa, ou da prática religiosa das instituições que cuidam desse item, as igrejas. Eu entendo que a relação entre a fé, quer dizer, a relação entre você e Deus, não precisa da intermediação do Estado e muito menos da Constituição. Então eu propus que no primeiro item da Constituição, aliás, como é na Constituição brasileira também, que o Estado italiano é um Estado laico. Isso deve gerar um pouco de polêmica, porque a Itália tem um acordo que chama o Acordo de Latrão, né, de Laterano, que é de 1929 e que prevê que se a Itália um dia passasse a ser um Estado laico, o Vaticano sairia de lá. E assim, o que significa exatamente assim para o telespectador? Na verdade é o seguinte: o que é um Estado laico? É um Estado que não se miscui na questão religiosa. Então o Estado brasileiro, por exemplo, é um Estado laico. Aqui se pratica qualquer religião, a religião que você quiser, e cada cidadão tem a privacidade de exercer a sua fé da forma como achar mais adequado. Na Itália, isso, de certa forma, fica regulamentado porque existe um vínculo entre o Vaticano e o Estado, que nasceu em 1929 e que eu acho que já é uma coisa extremamente ultrapassada. Hoje nós somos no século XXI, 2013, eu acho que cada cidadão tem a plena consciência de que a fé é uma coisa entre ele e Deus, e não necessariamente com intermediação do Estado. Então, pode ser que gere um pouco de polêmica esse projeto de lei, mas eu acho que a Constituição italiana precisa ser revista em alguns pontos. Então, pode parecer estranho que um senador brasileiro, um senador ítalo-brasileiro, recém-chegado, esteja propondo uma emenda ou uma intervenção na Constituição, mas a verdade é que a leitura assim, técnica, uma leitura mais séria da Constituição, você percebe que ela pode ser aperfeiçoada. Não é que ali tem erro, é que o tempo desgastou certos artigos que precisam ser efetivamente renovados, reciclados, aperfeiçoados. E tomando como base a participação do brasileiro na política, como é a participação do italiano frente à política do país? Olha, só para você ter uma ideia, em cada TV italiana você tem pelo menos 2 programas de política. Se discute política diariamente. A gente aqui no Brasil discute política num sentido diverso do que é na Itália. Na Itália se discute do ponto de vista ideológico a tendência dos partidos, a tendência de um governante para onde deve caminhar a nação, discute-se do ponto de vista esquerda e direita, efetivamente,
quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro é de centro. Você percebe, por exemplo, que os projetos de lei que você apresenta tem que ter a conotação real do seu partido. Por exemplo, eu sou do Partido Socialista Italiano. Então, os projetos de lei que eu devo apresentar, eles têm ligação estreita com a ideologia que se professa dentro do partido. Então, isso é a gente percebe uma diferença muito grande. Os políticos têm um dia a dia muito mais intenso do que aquele que a gente percebe em outros países. Aqui no Brasil, essa participação política a gente percebe que é em momentos de crise ou em momentos eleitorais. Lá não, lá é uma coisa diária, né? E a população discute em cada bar, em cada esquina, em cada café, ela discute com veemência, além do futebol, além do automobilismo, né? Que são duas coisas que o italiano discute muito, né, que conversa muito, automobilismo, o futebol, a alimentação, mas sempre o item política é o item que finaliza a conversa, porque ele baliza qual é o comportamento que cada cidadão deve ter no seu dia a dia, nas suas, vamos dizer assim, nas suas demandas para o governo, né? Isso já é inserido desde muito cedo para as crianças, essa importância da participação, ou é na fase adulta que as pessoas passam a se interessar e discutir? Olha, como você tem 2 programas de TV por dia em cada TV que falam sobre política, as crianças acabam aprendendo, quer dizer, participando ativamente, perguntando para os pais. Mas uma coisa que eu vejo, por exemplo, que eu me impressionei muito, que eu acho que aqui no Parlamento brasileiro acontece também, é a visita diária de pelo menos uma escola por dia, visita ao Senado, assiste a sessão de uma sessão do Senado, e são aplaudidos em pé. Eu já percebi ali crianças de 7, 8 anos até 18 anos. Então, essa preocupação com o destino do país, ou seja, de que o cidadão tem que efetivamente participar da construção do destino do país, ou seja, o país que ele almeja, ele tem que saber como funciona e qual é a dose de sacrifício que ele vai ter para construir o país almejado, é uma característica que eu acho que poderia ser reproduzida no Brasil e em outros países. Isso ficou de alguma forma intensificado após a crise econômica na Europa? Eu acho que na verdade é o seguinte, no período, a Itália vive um momento delicado, tanto do ponto de vista econômico, que é em função da crise mundial, mas também porque do ponto de vista político, a Itália não se preparou para enfrentar a crise. Então, a classe política italiana, ela, pelo que eu pude perceber, ela viveu durante quase 20 anos questões intestinas da própria política. Ou seja, os políticos viviam uma realidade, enquanto a sociedade, o país, vivia uma sociedade bastante diversa daquela que era imaginada dentro do parlamento. E eu acho que esta eleição, esses últimos 4, 5 anos, praticamente do governo Monti, que foi um governo técnico, para cá, existe uma tomada de consciência de que a Itália que se pretende deverá ser construída, e deverá ser construída com responsabilidade e com participação da sociedade. Então eu percebo um processo de amadurecimento, tanto do ambiente político, quanto do ambiente institucional, quanto da população, o nível de consciência da população em exigir e participar. Tanto que o voto de protesto na Itália foi de 25% esse ano. Quer dizer, as pessoas que votaram no movimento 5 Estrelas, do Beppe Grillo, não foi um voto na liderança do Beppe Grillo, mesmo porque ele é um comediante que não saiu candidato, ele só liderou o movimento e, no entanto, emplacou 25% dos votos, fazendo 52 senadores e 109 deputados federais. É uma grande mobilização mesmo, não é? Bom, após o intervalo nós vamos falar especificamente sobre a visita do senhor aqui à cidade, quais os compromissos e também sobre a presença política na política piracicabana, não é? Afinal de contas, o senhor também teve aí uma trajetória na cidade de Piracicaba, não é? Bom, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Fica com a gente.
Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta com o programa Opinião Agora, eu estou com o senador ítalo brasileiro Fausto Longo. Senador, há pouco nós falávamos aí sobre contar para o telespectador qual é o objetivo dessa visita, quanto tempo o senhor fica na cidade, quais são os compromissos, a agenda de hoje. O compromisso foi um convite do vereador Paiva, que apresentou uma moção de aplauso pela eleição de um piracicabano para o parlamento italiano. E então o principal motivo é exatamente esse, uma visita à Câmara Municipal. Aproveitando, nós estamos fazendo essa rodada aos companheiros da imprensa, que efetivamente, uma vez eleito, a gente deve algum tipo de satisfação para aqueles que, inclusive, deram o seu voto de confiança para a nossa eleição. Aqui em Piracicaba, tivemos uma votação expressiva, principalmente da comunidade trentina da região, então cabe essa visita à imprensa para prestar esse comunicado, dar essa satisfação. A agenda aqui é uma visita ao prefeito Gabriel Ferrato dos Santos, um almoço com empresários e com os dirigentes dessas associações representativas dos italianos, e no final do dia a visita à Câmara Municipal para participar então da entrega desta moção de aplauso. O senhor também teve uma presença política intensa na cidade de Piracicaba. Como que foi a vida política na cidade? Bom, cartunista, né? Cartunista numa época de ditadura, numa cidade que tinha universitários, tipo João Herman, Nilma, Otani, tanta gente que se movimentava em torno do movimento estudantil contra a ditadura, para tentar, lutar para se resgatar o Estado de Direito. Era quase impossível que a gente não tivesse já correndo no sangue essa indignação com a ditadura militar. Então, desde 14 anos, a gente já estava pichando o muro contra a ditadura e sempre a favor dos candidatos mais alinhados à esquerda. No dia 22 de julho de 1970, às 8 horas da manhã, eu procurei o professor Frederico Alberto Blau, que era o secretário então do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, me filiei ao partido com essa intenção, de lutar contra a ditadura, a favor do restabelecimento do Estado de Direito, da liberdade, dessa liberdade que hoje a gente pode gozar. E nessa trajetória a gente participou como secretário de turismo do Adilson Maluf, do João Herman, do Borghese, que foram prefeitos de Piracicaba, nas gestões dos três.
Depois a gente acabou participando das eleições como candidato a vereador, ficando suplente e sendo diplomado com a morte de um vereador que era muito querido em Piracicaba, Neutinho da Silva. Eu acabei sendo diplomado vereador, mas não acabei participando de sessões porque automaticamente, após essa diplomação, eu assumi a direção do Parque Ecológico Tietê em São Paulo, do governo Montoro. Depois fui candidato a deputado estadual em 1990 pelo PMDB, e aí assumimos algumas funções na área pública, sempre indicado pelo PMDB de Piracicaba. Na Embratur, eu fui o delegado regional do Mercosul da Embratur, depois fui o consultor da presidência da Embratur, depois fui para a chefia da área de comunicação social da Secretaria da Ciência e Tecnologia. Depois o ministro Ralph Biasi me convidou para Brasília, fui o chefe da comunicação da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, na gestão do governo Sarney. Depois vi para a diretoria da CESP, para cuidar do projeto da hidrovia Tietê-Paraná, que foi um projeto que a gente tentou ressuscitar em Piracicaba, uma briga que a gente conseguiu convencer o então prefeito Tami a resgatar essa luta. E depois da CESP, depois da hidrovia, eu fui convidado pelo presidente da Fiesp para assumir a gerência lá de ação regional, onde eu estou até hoje. É uma grande trajetória na política do Brasil, digamos, não só piracicabana, pelo histórico. Aos 61 anos, a gente começa já a sentir o peso do excesso de funções exercidas. Mas eu fico muito feliz porque eu tive uma gama de atuação muito amplas, que veio desde a época do turismo, passando pelo Salão de Humor, pela área de urbanismo, pela área de ciência e tecnologia, pela hidrovia, pela área do design e depois pela área da indústria, e agora essa primeira experiência efetivamente parlamentar, que é a vida no Senado da República Italiana. Com toda essa bagagem, o senhor chega em Roma, né, para início do mandato. Como que está sendo essa questão cultural? O senhor já era inserido nessa cultura? Olha, é a maior dificuldade. Veja bem, é uma cidade nova, uma situação nova, uma responsabilidade. Eu levo muito a sério aquilo que eu faço. Então, a minha chegada a Roma foi de estudar a Constituição, quer dizer, me aprofundar no estudo comparado da Constituição italiana, a me aperfeiçoar na linguagem italiana, quer dizer, no idioma, porque uma coisa é você falar como turista, falar aqui no Brasil italiano com italianos que você conhece. A outra coisa é a linguagem parlamentar, a linguagem legislativa exige você um estudo um pouco mais aprofundado, que eu tenho me dedicado 3 horas por dia ao estudo da língua, mas sempre no ambiente legislativo. Conhecer Roma, quer dizer, não do ponto de vista turístico, mas conhecer Roma do ponto de vista, conhecer a Itália do ponto de vista de quem são os seus principais representantes, como é que funciona a política, qual é a tendência de um político, a tendência de uma corrente partidária. Então, é um mundo extremamente novo, que aos 61 anos é uma oportunidade, mas também é um desafio que exige bastante esforço, bastante dedicação. Mas a gente está se saindo relativamente bem, né? E como que o senhor recebeu o convite do vereador Paiva para receber essa moção de aplausos? Olha, eu fiquei bastante feliz. Eu tenho que ser sincero, foi a única autoridade piracicabana a me cumprimentar pela minha eleição. Então eu fico muito grato ao Paiva, fiquei muito feliz pela atitude dele, porque afinal das contas eu tenho companheiros políticos que tiveram uma trajetória comigo, política, né? E o Paiva é um deles, que a gente conviveu desde a gestão da nossa escola comum, né? Que foi a experiência de governo do João Herman Neto, que foi uma experiência maravilhosa para Piracicaba, que colocou Piracicaba no cenário político de uma forma respeitada, do ponto de vista ideológico.
E aí eu fiquei surpreso e muito feliz com essa iniciativa do Paiva de ao me cumprimentar, também propor essa moção de aplauso que foi aprovada unanimemente pelos companheiros vereadores, que agora são meus companheiros parlamentares. Né? E a comunidade italiana, como recebeu a comunidade italiana piracicabana? Olha, o primeiro contato com a comunidade italiana, eu devo ser honesto e dizer o seguinte: eu não participava de nenhum tipo de associação italiana, de nenhum tipo de comitês, não tinha relacionamento com essas organizações italianas. Eu tinha uma atuação política, ideológica, ou seja, para mim a questão do socialismo não importa qual seja a tribuna pode ser na Patagônia ou em Singapura. O importante é que que eu pudesse usar qualquer que fosse a tribuna para defender o meu ponto de vista, do ponto de vista da característica socialista, ou seja, defender propostas, e propor projetos de lei que contribuam, de certa forma, para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária. Bom, agora para a gente encerrar o programa, eu gostaria de fazer uma pergunta que, na verdade, eu acho que todo mundo tem curiosidade. A pizza de Roma é melhor que a pizza piracicabana? Vamos trazer para a nossa cidade? Olha, aí indiscutivelmente os brasileiros, na verdade, o estado de São Paulo, os paulistas, aprenderam a aperfeiçoar a pizza, e hoje eu acredito que se um italiano experimentar a pizza piracicabana ou a pizza do estado de São Paulo, de qualquer cidade do estado de São Paulo, ele vai se espantar como a gente efetivamente conseguiu aperfeiçoar de tal maneira que hoje a gente é muito superior. A pizza brasileira é mais saborosa, a variedade é muito maior, os ingredientes, o tempero tem aquele toque brasileiro. Enfim, a pizza nacional, eu acho que ela dá de 10-0 na pizza italiana. Que bom. Bom, eu gostaria então que o senhor deixasse um último recado para o nosso telespectador, em especial para a comunidade italiana e todas as autoridades, né, que estarão presentes na Câmara hoje, por favor. Bom, o meu recado é primeiro de agradecer a forma como eu tenho sido recebido em Piracicaba. É um carinho que eu carrego Piracicaba no coração, então é um carinho que sempre será correspondido. Em relação à comunidade italiana, o que eu quero dizer é que esse mandato não é um mandato do Fausto Longo. Esse mandato é um mandato de quem me elegeu. É o mandato de toda a comunidade italiana. Então eu quero, com a responsabilidade que esse mandato exige, receber as demandas, receber as críticas e fazer com que esse mandato realmente seja profícuo e traga algum tipo de resultado positivo para a nossa comunidade. E principalmente para a relação entre o Brasil e a Itália. E em relação às autoridades piracicabanas, eu quero dizer o seguinte, que o meu mandato de senador está à disposição para a gente construir relações com cidades italianas, com indústrias italianas, visando enriquecer cada vez mais a comunidade piracicabana, tanto do ponto de vista da cultura italiana, que já é uma coisa arraigada na nossa cidade, como também do ponto de vista econômico. Eu quero ser um agente de Piracicaba e quero transformar Piracicaba na capital do meu mandato. Então, eu me coloco à disposição e coloco à disposição o meu mandato para que a gente possa construir essa nova realidade na relação entre a nossa região e a Itália. Muito obrigada, senador, por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo. Parabéns, em nome da TV Opinião, eu dou os parabéns pelo título, né, pela moção de aplausos e também pelo cargo, né, de senador. Boa sorte. Muito obrigado. E o programa Opinião Agora fica por aqui, com produção de Marina Torresan. Eu visto a Nick Boutique. Logo mais você pode conferir o look no Facebook, /Nick Boutique, e a gente se encontra todos os dias por lá. Só curtir a página e conferir o look todos os dias. Para você, uma boa tarde. Nos vemos amanhã. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp.
o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.